Há um instante na vida em que tudo parece cessar. Não se trata de uma pausa física, mas de um silêncio interior, como se o próprio tempo se afastasse para permitir que você enxergue o que sempre esteve ali. Esse momento chega quando você percebe que não é uma folha levada pelo vento das circunstâncias, nem o eco das opiniões alheias, tampouco a consequência inevitável das feridas que carregou. Nesse instante, descobre-se uma verdade que muda tudo. Você não é vítima, é o Criador. A mente humana foi condicionada a buscar culpados, a projetar para fora a responsabilidade pelo que sente e vive. Aprendemos que a dor vem do outro, que a injustiça nasce no mundo, que a carência é fruto de algo externo. Assim, sem perceber, entregamos nosso poder à narrativa da vítima, aquela história que diz: isso aconteceu comigo em vez de eu trouxe isso à existência. Mas, ao compreender que cada pensamento é um pincel, cada emoção um pigmento e cada crença um molde invisível que esculpe sua realidade, tudo aquilo que parecia fora do seu controle começa a responder à sua intenção. Isso não significa que você tenha escolhido conscientemente cada experiência dolorosa, mas sim que, no tecido invisível entre mente e energia, você sustentou o padrão que as atraiu. A física quântica confirma: você não apenas observa o mundo, você o faz colapsar com seu olhar. A atenção é o cinzel que molda aquilo que chama de destino. Se fixa seus olhos no medo, o medo se solidifica. Se coloca o foco na abundância, a abundância encontra caminho. Não é feitiçaria, é construção consciente. No papel de vítima, a vida parece um mar agitado onde só resta lutar para não afundar. No papel de criador, entende-se que há um leme em suas mãos, que as velas podem ser ajustadas, que mesmo na tempestade há um rumo a escolher. O mar não muda sua natureza, mas você escolhe como atravessá-lo. O verdadeiro poder não está em acalmar as ondas, mas em usá-las como impulso. O despertar desse entendimento não acontece em um estalar de dedos, mas é impossível voltar atrás depois que começa. Quando você observa como seus pensamentos influenciam a química do corpo, como essa química gera estados emocionais, e como esses estados guiam suas ações, percebe o ciclo. E, ao enxergá-lo, não pode mais fingir que é apenas espectador. Surge então uma pergunta incômoda, mas libertadora. O que estou criando agora com o que penso e sinto? Inscreva-se se acredita que esta mensagem pode despertar alguém. Imagine que sua vida é um quadro em branco a cada amanhecer. A história que você conta sobre si mesmo, em palavras ou em silêncio, é a tinta que colore esse quadro. Se todos os dias você repete que a vida é dura, essa frase se torna a marca predominante. Mas, se escolhe se narrar como alguém que cresce, aprende e se expande, a paisagem muda. As cores se transformam, e o mundo começa a lhe mostrar evidências daquilo que decidiu acreditar. Isso não é ilusão, é criação consciente. A vítima afirma: só estarei bem quando algo mudar lá fora. O Criador declara: vou mudar por dentro e o mundo seguirá meu novo estado. A diferença é profunda. Uma postura vive da espera, a outra, da ação. Uma aguarda no ponto um trem que talvez nunca chegue. A outra assume o comando e escolhe o caminho. A ciência de Joe Dispenza nos lembra que, ao alterar sua biologia interna, você muda a frequência que emite ao campo quântico. E, como um reflexo exato, o campo responde alinhando oportunidades, encontros e coincidências significativas. O que chamamos de milagre é apenas o resultado da coerência entre mente e coração, vibrando juntos na mesma sintonia. Assumir o papel de criador exige coragem, pois significa abandonar a culpa e as desculpas. É mais fácil dizer não posso por causa de, do que admitir que, se não pode, é porque ainda não escolheu o poder. A liberdade nem sempre tem sabor doce no início. Às vezes, ela vem acompanhada de vertigem. Mas, além dessa vertigem, existe um território onde sua felicidade não depende mais de ajustes externos. Lá, você percebe que a felicidade não é prêmio, mas escolha. Você não é refém do seu passado,
porque o passado já se foi. Não é prisioneiro da sua genética, pois a epigenética mostra que é possível ativar ou silenciar genes com o seu estado interno. Não é escravo das emoções, pois pode criá-las em vez de apenas reagir a elas. A vítima reage, o Criador molda. Curta se está pronto para assumir o leme da sua vida. Quando aceita ser o Criador, deixa de viver em modo de sobrevivência. A sobrevivência estreita a visão, fazendo-o enxergar apenas perigos e urgências. O modo criação, ao contrário, expande o olhar, revela possibilidades, conexões e caminhos antes invisíveis. O que muda não é, de imediato, a realidade externa, mas a forma como você a percebe. E essa nova percepção é o que começa a mover a matéria. Cada pensamento elevado mantido por mais de alguns segundos torna-se um sinal coerente que ultrapassa os limites do corpo. O campo quântico, esse oceano invisível de energia e informação, não responde a desejos vazios, mas à vibração sustentada do ser. Por isso, desejar algo enquanto vibra no medo é como tentar sintonizar uma estação de rádio com a frequência errada. O Criador não apenas pede, ele se transforma no próprio pedido. A jornada de vítima-criador não é reta. Haverá dias em que você se sentirá novamente arrastado, mas a diferença é que agora saberá que pode escolher voltar ao centro. Não importa quantas vezes se desvie, sempre é possível retornar. E, a cada retorno, seu poder se fortalece. O verdadeiro domínio não é nunca cair, mas levantar-se mais rápido e com menos sofrimento. Você não veio para apenas sobreviver. Veio para moldar, para dançar com a vida, para escrever uma história que vale a pena ser vivida. Não é arrogância dizer eu crio minha realidade. É humildade reconhecer que, se posso gerar dor, também posso gerar beleza. Esse é o presente supremo. Saber que, independentemente do que aconteça, sempre é possível voltar ao ponto onde tudo começa, dentro de você. Quando você reconhece que é o Criador, começa dentro de si uma mudança silenciosa, porém profunda. Não há aplausos, não há um clarão divino iluminando seu rosto, não há uma voz que o parabeniza. É algo mais sutil, justamente por isso, mais poderoso. Você sente que um espaço se abre onde antes havia o peso do ressentimento, da cobrança e da queixa. No lugar do eco constante de por que comigo, surge um novo sussurro. O que posso fazer com isso? Essa mudança de pergunta altera tudo. Você deixa de procurar culpados e começa a buscar possibilidades. Já não se trata de identificar responsáveis, mas de encontrar caminhos. Para de esperar que a vida devolva algo que acredita ter perdido, porque entende que a vida não lhe deve nada. Ela apenas responde à música que você toca. E se a melodia muda, a dança muda junto. Compreender que você é o Criador é assumir que cada amanhecer traz a chance de decidir novamente quem você quer ser. Não está preso ao roteiro que herdou, nem às frases que escreveu nos capítulos anteriores. É possível quebrar o molde e transformá-lo em algo inédito. Pode-se pegar palavras antigas e dar-lhes um sentido novo. A criação consciente não exige perfeição, mas sim compromisso. O compromisso de não se trair no momento em que surgir a oportunidade de agir de forma coerente com o que diz desejar. O papel de vítima é sedutor porque justifica a estagnação. Permite que você se mantenha no conforto amargo do que já conhece. Já o papel de criador é um salto sem rede, pois implica agir antes de ver resultados, confiar antes de ter provas. Mas é nesse aparente risco que a transformação acontece. A realidade responde à convicção, não há dúvida. O campo quântico se ajusta à frequência que você sustenta, e não àquela que visita de vez em quando. Inscreva-se se acredita que esta mensagem deve chegar a mais pessoas. O Criador sabe que a mente funciona como um projetor que envia imagens à tela da vida. A vítima acredita que a tela é quem comanda, e que seu único papel é assistir e reagir. Mas, quando você percebe que pode mudar o filme a qualquer momento, a sensação de impotência se desfaz como gelo sob o sol. Começa então a escolher quais pensamentos manter,
quais imagens alimentar, quais diálogos internos permitir. Isso não significa que tudo será simples ou que a dor deixará de existir. Significa que a dor deixará de ser um castigo para se tornar uma ferramenta. O Criador entende que até a experiência mais difícil pode servir como tijolo para erguer algo novo. Ele não nega a dureza da vida, mas se recusa a permanecer aprisionado nela. Sabe que toda emoção é energia em movimento, e que essa energia pode ser redirecionada para algo maior. Ser criador também é aprender a conviver com o vazio. Ao decidir abandonar o papel de vítima, muitas estruturas internas desmoronam. Deixa-se para trás a identidade construída sobre queixas, desculpas e antigas feridas. Esse desmoronamento cria um espaço livre que, no início, pode causar vertigem. É o silêncio que vem depois da tempestade. Mas é nesse silêncio que a voz antes abafada começa a ser ouvida. A voz do seu verdadeiro eu. Criar não é um ato isolado. É um hábito. É a soma de pequenas escolhas. A história que você conta, a emoção que decide sustentar, a imagem que permite habitar sua mente. Com o tempo, essas escolhas formam um novo fluxo por onde a vida passa a correr. Às vezes, as mudanças são rápidas. Em outras, parecem se arrastar. Mas, se você persiste, chega o dia em que olha para trás e percebe que sua vida atual não se parece em nada com a de antes. E recorda que tudo começou no momento em que deixou de se chamar de vítima. Curta se está pronto para manifestar a vida que merece. Ser o Criador também exige abandonar as negociações com a verdade. Você não pode continuar se contando as mesmas histórias que permitiam apenas sobreviver. É preciso se encarar sem máscaras, ver os medos sem disfarces, admitir os desejos sem reduzi-los. O Criador sabe que nada sólido pode ser construído sobre o terreno da falsidade. A honestidade consigo mesmo é o solo fértil de onde todo verdadeiro crescimento brota. A energia que você emite não pode ser escondida. É possível sorrir por fora e sentir medo por dentro. Mas o campo responde ao que vibra de fato, não à aparência. Por isso, ao decidir criar, o primeiro trabalho não é externo, mas interno. Você ajusta sua respiração, postura, pensamentos e diálogo interior até que seu corpo se torne uma antena sintonizada com a realidade que deseja. A vítima vive esperando pelo dia certo, acreditando que a oportunidade virá de fora. O Criador vive atento ao agora, pois sabe que o agora é o único lugar onde pode plantar a semente do futuro. Ele não se deixa seduzir pela ilusão de que o mundo trará a mudança espontaneamente. Ele provoca a mudança a partir de dentro. E, ao fazer isso, deixa de precisar controlar cada detalhe, pois confia que o campo responderá com precisão à nova frequência que sustenta. Comente se acredita que esta mensagem pode mudar a perspectiva de alguém. No fim, deixar de ser vítima e assumir-se criador é um ato profundo de amor próprio. É dizer a si mesmo: confio em mim o bastante para acreditar que posso escrever esta história. É parar de esperar que o mundo o salve e decidir ser o seu próprio salvador. É entender que o passado não define quem você é, mas o presente constrói quem você será. Ao manter essa consciência, a vida deixa de ser uma sequência de reações para se tornar uma tela onde cada traço é pintado com intenção. E, mesmo que o pincel escape e manche o quadro, você sempre poderá retomá-lo e continuar a obra. Pois você não é refém do que já pintou. É o artista que pode criar algo novo a qualquer instante. Quando você decide que já não é mais vítima, algo se rompe no antigo paradigma que sustentava. É como se tivesse passado a vida inteira observando o mundo através de um vidro embaçado, interpretando cada acontecimento segundo padrões herdados ou criados na infância. Esse vidro era formado por medos, frases repetidas e crenças jamais questionadas. E, de repente, uma fenda surge, e por ela entra a luz. Essa luz não é um evento externo, mas a revelação de que sempre esteve em suas mãos limpar o vidro. Você começa a recordar momentos em que sua mente moldou a experiência vivida, instantes em que um pensamento alterou seu humor,
Esse humor guiou suas ações e essas ações mudaram o rumo do seu dia. O que antes parecia sorte ou acaso agora se revela como causa e efeito. O fio condutor nunca foi o destino, mas sim o seu estado interior. A transição de vítima para criador não é um salto único. É um caminhar contínuo. Exige atenção, porque a velha mente tentará puxá-lo de volta às antigas narrativas. Sempre que algo não sair como queria, ouvirá aquela voz antiga dizendo: está vendo? Você não tem controle. Não adianta tentar. Mas, nesse instante, se olhar com clareza, poderá escolher outra resposta. A força do Criador reside justamente nessa capacidade de escolher de novo, todas as vezes que for necessário. Criar conscientemente não significa negar a realidade, mas compreender que ela pode ser moldada. É reconhecer o que está presente, sem se aprisionar nele. É aceitar o que é, sem desistir do que pode vir a ser. Essa aceitação não é resignação. É o ponto firme de onde o movimento começa. É o lugar onde você para de lutar contra o que já se manifestou e passa a direcionar sua energia para o que quer criar. A energia segue a atenção. Onde você coloca sua atenção, coloca seu poder. Se a atenção se alimenta de queixas, mais motivos para reclamar surgirão. Se alimenta de gratidão, mais razões para agradecer se multiplicam. Não é truque mental. É uma lei tão precisa quanto a gravidade. A vítima desperdiça energia revivendo mágoas. O Criador concentra sua força em planejar o próximo passo. Com o tempo, você percebe que não se trata apenas de pensar positivo, mas de cultivar um estado de ser. Pode passar o dia inteiro pensando em prosperidade, mas, se por dentro ainda vibra em escassez, nada muda. O Criador não se limita a mudar pensamentos. Ele se torna aquilo que deseja refletir. Se busca paz, cultiva paz na respiração, nos gestos, nas reações. Se busca amor, começa oferecendo a si mesmo e aos outros a presença amorosa que deseja receber. À medida que trilha esse caminho, nota uma mudança sutil na qualidade dos seus dias. As coisas que antes o desequilibravam perdem a força. Não porque o mundo tenha ficado mais simples, mas porque você parou de entregar as chaves do seu estado emocional a fatores externos. Passa a viver a partir de um núcleo interno firme, um ponto onde as tempestades externas já não determinam sua direção. O Criador se relaciona com o tempo de forma diferente. A vítima vive entre o passado e o futuro. Repete mentalmente o que lhe fizeram ou teme o que pode vir. O Criador se âncora no presente, porque entende que é apenas daqui que pode transformar algo. É no agora que escolhe conscientemente as sementes que planta. E sabe que, mesmo sem ver o fruto de imediato, o crescimento já começou. A criação consciente é também um ato de coerência. Não basta desejar algo e agir no sentido contrário. Mente, coração e corpo precisam estar alinhados, como três cordas afinadas para a mesma música. Quando há alinhamento, a frequência que você emite é clara, e o universo responde com a mesma clareza. Sem isso, a mensagem se dispersa e os resultados ficam confusos. Com o tempo, a identidade de vítima se dissolve. Você já não se reconhece nas histórias que contava nem nas emoções que perpetuava. Aquilo que parecia sua natureza era, na verdade, apenas um hábito. E, como todo hábito, pode ser rompido. Percebe que não nasceu para reagir à vida, mas para co-criá-la, e que até mesmo os episódios mais sombrios podem ser convertidos em luz, se escolher dar-lhes um novo significado. Então, o papel de criador deixa de ser um esforço deliberado e se torna o seu estado natural. Você já não se pergunta se pode mudar as coisas. Simplesmente age sabendo que pode. Essa certeza se manifesta no olhar, na voz e na forma como ocupa qualquer espaço. Não é arrogância, é reconhecimento. Reconhecimento de que sempre foi maior do que as circunstâncias que tentaram defini-lo. A vida, a partir daí, deixa de ser um jogo em que você aguarda o movimento do outro. Torna-se uma tela em branco onde seus passos desenham um mapa. E mesmo que o vento sopre contra ou o terreno seja irregular,
você já não interpreta isso como ameaça, mas como parte da jornada. Porque o Criador não precisa que tudo esteja perfeito para seguir. Ele sabe que, até na adversidade, é possível moldar o destino que deseja. Nesse ponto, você descobre que a verdadeira liberdade não está em controlar cada detalhe, mas em confiar na sua capacidade de responder a qualquer situação. A vítima precisa que tudo esteja em ordem para encontrar paz. O Criador leva a paz consigo, a partir dela, encara o que vier. E é essa diferença que, com o tempo, muda por completo a experiência de viver.